Estamos começando a reestreia da live no AP. E aí, pessoal? Olha só, não sei vocês, mas eu tava com saudade, viu? Não vou negar. É um tempo necessário, né? Que a gente precisa fazer uns intervalinhos, né? Dar uma calmadinha, reestruturar algumas ideias, retomar alguns projetos. Numa calmaria, né? Pra gente não ficar naquele turbilhão de coisas e as coisas começarem a perder qualidade. Então, o que aconteceu, né? Nesse tempo aí, onde é que eu andei, o que houve, por que eu sumi? Queria só dar uma breve atualizada aqui pra vocês. Bom, a gente fechou a temporada passada, né, do AP da K, com as lives e tal, a gente fechou aquele ciclo com um workshop, o workshop de Chance a Bons Hábitos, que querendo ou não era tudo que a gente vinha falando, né, dentro do AP da K, lá no Facebook, aqui no Instagram também, sobre questões de saúde, sobre dor lombar, sobre como evitar, por exemplo, tensões na cervical, como trabalhar de forma positiva com a respiração. A gente teve, assim, muitas lives falando sobre esses aspectos de educação em saúde, né? Como a gente podia ter uma vida mais equilibrada. E aí, lá no grupo do AP da K, se vocês entrarem lá no Facebook e rolarem para baixo lá o feed, vocês vão ver live por live todos esses, como se fosse um menu, um cardápio, tá? Que vocês escolhem ali por tema o que vocês querem ouvir eu falando, certo? E aí, depois que a gente fechou aquele workshop, foram 3 dias de workshop seguidos sobre Chance a Bons Hábitos, pra gente poder entender de que forma que a nossa mecânica humana funciona e como é que a gente pode usar essa mecânica em prol da melhora da qualidade de vida, né, de ter mais saúde. Aquela história do cérebro, que o cérebro ele é muito preguiçoso, que ele é muito assim espertinho, então que a gente usa essa artimanha dele para poder convencê-lo a mudar de hábito, porque hábito é tipo vício, e vício, né? Os alcoólicos anônimos estão aí para provar pra gente que não é algo fácil da noite pro dia para mudar. A gente precisa realmente de um único segredo para mudar realmente isso: querer. Quando a gente quer, a gente consegue. E é algo, sim, impossível da gente lutar contra as nossas vontades. Quando é uma vontade verdadeira, ou a gente aceita que dói menos, né? Ou a gente tenta dar um jeito, adaptar tudo à nossa volta para que aquela vontade realmente se torne uma realidade, faça bem a gente. Porque enquanto ela não é, principalmente quando o pessoal é meio ansioso e tal, tipo a gente fica meio, né, surtando, assim, quando a vontade não se realiza, a coisa, né, não se concretiza na nossa frente, nas nossas mãos, e a gente pode se sentir satisfeito com aquilo. Então a gente terminou aquela temporada com isso e foi tudo meio que junto. Meus pais vieram aqui me visitar, ficaram com a gente 3 semanas, então eu me permiti ficar esse tempo com eles. Já faziam acho que 1 ano e 7 meses praticamente que a gente não se via, né, desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Então foi a primeira viagem que eles fizeram pra cá. Oi, Camila! Tudo bem? Voltei! Então foi muito legal, a gente conheceu muita coisa aqui do sul da Califórnia. Então assim, valeu muito ter assim dado esse stop nesse momento, né? Super necessário e super bom assim para esse lado pessoal ser bem nutrido. E aí depois que eles foram embora, né, como tudo passa, já fazendo uma menção ao nosso tema de hoje, né? Até tudo que é bom acaba, tudo que é ruim também acaba. Então, assim, acabou o período que eles estavam aqui, foi muito bom. Pela minha terapia, eu tentei não criar nenhuma expectativa, né, pra esse momento deles aqui, enfim, então reduzir ao máximo e tal, e vamos viver a vida, vamos curtir cada momento, sem uma expectativa do tipo, o que nós vamos fazer amanhã? Tentei reduzir bem isso e olha, foi muito bom. Só que assim, foi tão bom que quando acabou, acabou comigo. Entendeu? Assim, eles partiram, eu fiquei assim, arrasada, porque foi muito bom. E aí eu não sou uma pessoa assim que curte sofrimento, sabe? Eu curto resolver o sofrimento. E era muito engraçado que no dia que eles foram embora, eu me lembro de chegar em casa assim e chorando e tal, e aí eu me lembrava dos momentos que a gente viveu aqui juntos, tinha sido muito bom, e aí chorava mais. Aí o Fábio abraçado comigo, né, e tal, me dando um apoio assim. Aí uma hora eu cheguei e falei assim, eu odeio sofrer, eu não aguento
vai sofrer, que saco, eu fico lembrando das coisas, eu fico chorando mais e tal. Tipo, me autocriticando, me autopunindo porque eu estava sofrendo. Aí na hora que eu falei isso, eu me dei conta, quem sabe, né, a gente precisa sofrer um pouco, né, já que foi tão bom, vamos deixar viver esse luto, vamos botar pra fora. Daí eu abri as pernas e continuei chorando mais um tanto, até que uma hora acalmou. Até que uma hora foi, né, aos pouquinhos, assim, o dia seguinte foi mais puxado. Aos poucos, né, o tempo vai passando e vai ajudando a voltar à rotina, a se acostumar com essa situação, né, que querendo ou não fui eu que escolhi. Eu que escolhi vir morar longe deles e infelizmente eu ainda estou bilionária para pagar uma passagem para eles virem passar todo final de semana comigo aqui. Mas esse dia vai chegar, viu? Já tô deixando avisado isso aí. Mas enfim, tudo isso aconteceu e eu me permiti também viver esse luto de não tenho mais meus pais aqui, né? De acabou essa fase. E esse sofrimento, querendo ou não, como todo e qualquer luto, é um período de baixa, como se a gente entrasse num estado depressivo, né? Se vocês forem analisar o que é o luto em si para a psicanálise, o luto é o tempo, o processo que a pessoa precisa para elaborar aquela perda que ela teve. Pode ser a perda de qualquer coisa, né? De um animal, de estimação, de uma pessoa, um ente querido, de um monte de dinheiro, de um emprego. É uma perda, é o final de um ciclo. E cada pessoa tem o seu processo de lidar com essa perda, com essa falta, aquele buraco que entrou na vida dela. Então, é tolerado pela ciência que um estado depressivo em um luto muito forte dure 2 anos. Após esses 2 anos, se a pessoa ainda continua com as características da depressão, muito sono, apatia, falta de energia, cansaço, às vezes dores no corpo, tudo isso, se ela continua depois de 2 anos com isso após, né, o período o que aconteceu, né, o evento, aí é considerado sim uma doença, que é a doença depressão. Né? Então, tudo isso é esperado, acontece, faz parte do nosso processo por sermos seres humanos, por termos sentimentos, por pensarmos, por nos apegarmos às coisas e tudo mais. Então, esse período, esse estado depressivo que eu fiquei, eu acabei me permitindo, só que esse estado poderia se transformar em uma depressão e eu ficar, que droga, por que eu tô longe, por que eu escolhi isso, me punindo, e aí só vai pro ladeira abaixo. Ou esse estado poderia ser transformado em uma motivação, em eu pensar, tá, eu escolhi isso e eu quero um dia ter condições suficientes para trazer meus pais para morarem aqui, para dar uma casa para eles, para construir um reinado aqui para eles virem para cá. Só depende do que essa transformação, esse sentimento, esse luto se transformar em algo, né, que, puxa, acho que eu vou ficar aqui arrasada porque eu tô tão longe deles, ou, puxa, o fato de eu estar longe deles e num país que eu me sinto mais segura, eu quero que eles se sintam assim também porque eu amo eles, então eu vou continuar trabalhando, eu vou achar forças, não sei da onde, mas eu vou ter essa motivação para continuar meu caminho. E leva um tempo essa transformação, como tudo, não é da noite pro dia. Então eu fui vivendo esse processo. E dentro disso fui criando mais coisas, trazendo mais, né, dos projetos antigos que eu já tinha anotado, que eu queria trazer para o AP da Cá, que eu queria trazer para o sistema educacional que está aí, né, criado e que agora é só a gente colocar os recheios, que é o Equilibradamente. E veio essa mensagem, assim, né, do universo, me mandou, que foi o post que nessa semana eu resolvi colocar lá no perfil do Vive Equilibradamente, tanto no Facebook quanto no Instagram, que fala assim o post: tudo passa. E aí vira de cabeça para baixo, literalmente, né? Um outro ponto de vista, assim como tudo se transforma, entre parênteses, o tempo todo. A nossa transformação ela é constante, a gente muda completamente. Por quê? Há 1 segundo atrás eu já não sou a mesma pessoa que eu sou agora. Então, assim, tipo, o segundo anterior, o minuto anterior, a hora anterior, eu era uma pessoa que agora eu já não sou. Eu tomei um banho, eu já não tô mais com aquela energia que estava em cima de mim, eu troquei de roupa, já não tô com aquela roupa. Enfim, tudo se transforma o tempo inteiro, a gente vive a vida em movimento. E quando eu postei isso, rolou assim, ó, umas discussões filosóficas nos directs.
tão legais. E aí eu resolvi fazer uma enquete lá no Baiká Gontijo, lá no AP da Cá, e perguntei, né, quem é que concordava e quem é que... Eu botei assim, né, quem discordava eu botei assim, nem tudo passa, né, porque eu ouvi muito isso. E teve, assim, ó, uma polêmica. Ficou ali uns 60 e poucos. Eu sei que ficou, assim, ó, meio que tensa ali a situação. E aí vieram algumas coisas pelo direct e eu selecionei uma que eu achei, assim, fenomenal, que eu queria trazer aqui pra gente poder pensar junto sobre isso, né? Essa polêmica toda e no final eu vou dar pra vocês uma forma de como é que a gente pode transformar o que quer que seja, mas em algo pro lado de cá, o lado positivo, para aquele lado que vai nutrir o nosso ser e não degradá-lo, levá-lo para depressão, levá-lo para uma baixa energética. Então, a gente vai trabalhar um exercício aqui que eu acho que vai ajudar muito vocês. Então, vamos lá. Quem me comentou isso lá no direct foi a Andressa Elias. Eu chamo ela de meu siri na lata favorito, tá? A Andressa, ela é fisioterapeuta, ela tá em Joinville. E eu conheci ela durante o meu doutorado lá no Bolshoi. Ela foi uma das minhas, inclusive, assistentes maravilhosas que me ajudaram nas coletas dos bailarinos lá dentro do Bolshoi. Então, assim, foi super, assim, uma coisa do universo que a gente se encontrou. Era pra gente ter se encontrado, a gente brinca, quando eu passei para a prova do Bolshoi, 10 anos antes da gente se conhecer. Eu tinha 16 anos e mandei a fita pro Bolshoi, ainda era fita. Pessoal, aí vai ter gente que nem nunca ouviu falar disso. Tinha a fita, mandei, passei, mas aí meus pais falaram que não tinha condições, não ia mudar pra Joinville pra eu entrar pro Bolshoi, então que eu não ia. E ela entrou nesse ano. Então era pra gente ser da mesma turma, dentro do Bolshoi. Aí não deu, eu não fui, mas 10 anos depois eu tava entrando no Bolshoi como membro convidado da banca avaliativa da seletiva que eu ia fazer 10 anos atrás. Segredo, foi aí que eu vi que eu não ia passar. Então aí nesse momento eu dei graças a Deus que eu não tinha, que meus pais não deixaram eu ir lá pra Joinville fazer. Porque, né, outra hora eu conto por que eu não passei não passaria na prova do Bolshoi. Mas enfim, essa Andressa maravilhosa, essa parceira que eu tenho, ela veio, né, a gente tem umas discussões assim muito legais, umas trocas assim incríveis. Ela escreveu pra mim que ela marcou nem tudo passa, e ela tava justificando. E ela colocou uma frase exatamente assim: algumas coisas só passam quando transformamos. Não é? Se a gente transforma, ela passa. Mas se a gente não transforma, ela vai ficar ali. Aquele piolinho incomodando. Aquela pedrinha dentro do sapato. Aí eu li aquilo e respondi direto pra ela. E outras, quando a gente deixa passar. Porque eu vejo coisas na minha vida que, assim, eu não consigo, não é meu poder ir lá e transformar a coisa efetivamente. A única opção que eu tenho é deixar a coisa passar. É literalmente fazer o let it go. É falar, eu não tenho o que fazer com isso, ou pra melhorar isso, ou pra mudar isso. Não é mais do meu domínio, eu não controlo tudo, apesar de eu achar que eu controlo, né, virginiana louca. Não tem como, então, pra aquilo não ficar me fazendo mal, eu vou precisar, vai ser bom pra mim, deixar isso passar. Aí acontece a transformação. E aí a Andressa veio e colocou uma relação que eu achei muito legal, que ela disse, parece que essas questões, né, do deixar passar ou só passa quando a gente transforma, é como se fosse um duelo entre o ser superior e as ilusões que a gente tem na mente, que a gente cria na nossa mente. A gente tem o ser superior, que é aquela fagulha divina que está dentro da gente, né, que é a nossa conexão com o divino, com o que nos anima como seres humanos, a nossa voz interior, a nossa intuição, o nosso ser lá dentro, quem a gente é de verdade. E a gente tem a mente, que resolve às vezes inventar umas histórias, umas mentiras que a gente cai igual um pato e acredita e age em cima daquela mentira, sendo que não é verdade. E aí uma hora o castelo cai. A gente constrói muita coisa em cima de uma areia movediça que não vai nos levar a lugar nenhum. E aí o nosso castelo desmorona e a gente dá com os burros na água e a dor aparece.
E ela fica, e ela incomoda, e a gente fica, puxa vida, sofrendo, remoendo com aquilo ali, e não deixa aquilo ali ir, não deixa aquilo passar. E isso, como a Andressa completou, é como se fosse um lado nosso, do ser, pedindo evolução, pedindo pra gente deixar passar, pra gente superar, pra gente, amadurecer, crescer, aprender com aquilo, enquanto o outro lado, tá pedindo simplesmente um desapego. Do tipo, deu, tudo bem, não vamos evoluir, não vamos entender, não vamos aprender, mas ok, não há o que fazer, desapega. Os acumuladores, aqui nos Estados Unidos tem muito, tem essa dificuldade de liberar para o universo, de entregar, de ok, não vou carregar mais isso, não vou ter mais essa responsabilidade comigo, não é mais minha responsabilidade, eu não consigo mais lidar com isso, então eu vou deixar isso ir. E quando a gente consegue deixar ir, minha gente, é difícil, mas quando a gente consegue é tão libertador, é tão aliviante, é melhor do que muito remédio, garanto, e cura muita coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente não transforma, quando a gente não faz essa mudança, a gente começa a acumular. E tudo que a gente acumula, uma hora vai virar câncer. Uma hora vai pesar em algum aspecto da nossa vida. Se for algo profissional, se for algo espiritual, se for algo emocional, se for algo da família, se a gente acumula, guarda e não transforma aquilo em algo positivo pra gente, aquilo vai fazer mal pra gente. E se faz mal dentro dos nossos pensamentos, se tá mexendo com os nossos pensamentos de uma forma negativa, vai mexer no nosso corpo. E aí eu vou começar a ter dor, aí eu vou começar a sentir peso nas costas, porque tá carregando um mundo de acúmulo nas costas e não se dá conta e não sabe por quê. E aí fica, faz um monte de tratamento, faz aqui, faz não sei onde, toma remédio, vai não sei em quem, mas tá com aquilo ali acumulado. Nada vai resolver, vai aliviar, vai passar por um tempo e aí volta mais uma temporada de dor. É importante demais a gente ter consciência disso. Que, primeiro, a gente precisa aceitar que tudo passa, tudo nessa vida tem um começo, meio e um fim. Então, se a gente já sabe que tem um fim, por que a gente sofre tanto? Por que a gente se degladia tanto que, poxa vida, uma hora vai acabar? Ok, aceita, a única certeza que a gente tem não é a da morte, né? Que uma hora vai acabar. A gente sabe o final das coisas, então vamos aceitar isso. Né, Deia? Me diz, Deia, se a gente não sabe que uma hora a coreografia vai acabar, uma hora aquela temporada vai ter fim, a gente vai sentir saudade? Vai. Então vamos aproveitar aquela dança, aquele momento do palco, aquela relação com a pessoa que a gente estava morrendo de saudade, aquele momento que a gente queria tanto, que finalmente chegou. Vamos aproveitar para ele não passar assim e a gente só ficar lá depois sofrendo com a saudade. É necessário, é bom pra gente ter essa consciência de aceitar que tudo passa, mas que tudo pode ser transformado. Se a gente sabe que vai ter um fim, a gente tá lá aproveitando aquele momento, quando aquele momento passar, a gente vai transformar aquelas memórias em algo naturalmente nutritivo pra gente, em algo que fez a gente muito feliz. Então a gente vai ter gratidão por ter vivido aquilo e não desilusão porque aquilo acabou, porque a gente queria que aquilo durasse pra sempre. Essa é a mentira que o cérebro cria pra gente, que a gente fica na cabeça da gente querendo que aquele momento não acabasse nunca. Só que não existe nenhum momento que não acabe, gente. Tudo vai acabar. Então a gente precisa aceitar isso. Vamos parar de inventar moda na cabeça de que tudo vai durar pra sempre. Não vai durar. Vamos aceitar. Então o jeito é o quê? Aproveitar enquanto tá acontecendo. Porque quando passar, o nosso esforço vai ser apenas de transformar aquele vazio, aquela coisa, que, poxa, foi tão bom, em algo. Eu vou querer de novo. Eu vou querer vivenciar isso de novo. Ou quando eu tiver a oportunidade de vivenciar isso, eu vou fazer com mais energia, eu vou me dedicar mais, eu vou viver realmente aquilo. Aí vai valer a pena. E a gente não vai se arrepender. Porque quando bate o arrependimento, também é algo que a gente acumula e que também dá câncer. Não vale a pena. Dói. E por falar em dor,
tudo passa e nós vamos embora. A Vivi comentou aqui no Instagram. Tudo passa. E a gente vai embora e acabou. Não é aquela história... Olha, ela tá em Portugal, gente. Olha que delícia. Então, Vivi, beijo pra ti. Vivi é fisioterapeuta também. Então, lá do IPA, lá da minha casa, ela sabe que a gente viveu muita coisa lá dentro, que foi muito bom aquilo, né? Passou e aí eu transformei aquilo em um carinho imenso que eu tenho por aquela casa. O IPA é assim... Literalmente, eu me sinto muito ipaense, muito filha daquela casa que é maravilhosa. E me apresentou pessoas incríveis que me acompanham até hoje. A Vivi tá aqui e a gente se fala assim, né? E assim, ó, quando a gente tem essa noção, então, de que a coisa, né, vai passar e que a gente aceitou e que a gente já sabe que pra transformar só depende da gente, a gente cortar essa ideia mental de que tudo vai durar para sempre, a gente alivia, a gente previne aquela dor da ausência, a dor do vazio, a dor da tristeza ser um buraco muito grande, destroçar e acabar com a gente. Então a gente está cuidando da gente de uma forma preventiva. E como eu venho falando em dor, até a dor passa. Nenhuma dor é para sempre. E se a dor se torna para sempre, é porque a causa dela ainda não foi encontrada. Ou você não quer encontrar a causa dessa dor. Eu vi nesse período que eu estive aí fora, out das redes sociais, que eu vi uma frase que eu achei incrível, que falava assim: se tudo dói, a dor não é física. Falando sobre fibromialgia. Então, se tá tudo naquele corpo físico doendo, a dor não é física. O fundo é outro. A gente só precisa enxergar, aceitar, acolher e transformar. Ah, mas eu não sei fazer isso sozinho. Gente, graças a Deus ele não consegue fazer isso sozinho. Porque senão, nenhum profissional da área da saúde teria seu ganha-pão. A gente, cada um da área da saúde, estuda para ajudar o outro de uma forma, né? O médico especialista em o cabelo do pentelho do ovo. Ele estudou o mínimo do mínimo para poder saber te ajudar naquilo. O outro, fisioterapeuta, ele se dedicou a estudar o pilates, do exercício do funcional, que não sei o que, para ajudar no cardiorrespiratório, para a pessoa poder ter desempenho cardiorrespiratório ótimo, para não ter nenhuma cardiopatia, que é a doença do coração. Maravilhoso. É o mesmo fisioterapeuta que estava na mesma sala da outra, mas a outra foi lá para ecoterapia, para trabalhar com cavalo, com autismo, com não sei o que. Ele se especializou naquilo para ajudar as pessoas. Gente, a quantidade de área da saúde que existe é incontável, é imensa. E graças a Deus existem profissionais em todas essas áreas, profissionais bons. Existem profissionais ruins em todas as profissões, mas existem profissionais bons em todas as profissões. É só a gente procurar que a gente vai achar e pedir a ajuda deles, para eles nos ajudarem a passar por isso, a identificar a origem da dor, a entender que essa dor vai passar e ajudar essa dor a passar a partir do momento que a gente transforma o que está gerando realmente essa dor, o causador daquele problema. Aceitamos, transformamos e aí a gente volta a ter uma vida equilibrada, sem aquele peso, sem aquele buraco, sem aquela coisa ruim que está nos fazendo mal. Se o amor passa, ele pode se transformar em quê? Como assim, Cada? De onde é que tu tirou agora? Eu tô falando de amor, pelo amor de Deus, não tá falando de dor? Tava, mas agora aqui, ó, pra vocês acordarem. A dor eu falei que passa também. E a gente pode transformá-la em muito aprendizado, em cuidado, em muito mais dedicação à nossa saúde, à nossa qualidade de vida. Ótimo. Mas o amor também passa. Tudo passa, não tô falando? Tudo passa. Ai, que triste, o amor passa. Ah, então assim, meu casamento nunca vai durar, meu namoro nunca vai durar, não sei o quê. Gente, tudo passa, mas tudo se transforma. Esse é o tema. O amor que tu sente por uma pessoa ontem passou porque hoje ele se transformou em outra coisa. Já é diferente. Tem dia em relacionamento, vamos combinar, que você quer matar a criatura que tá do seu lado, né? Você não aguenta, já repetiu 550 mil vezes que não é pra deixar a toalha ali jogada no canto.
Aí a pessoa vai lá e joga de novo. Tu quer matar a pessoa? Tu tá deixando de amar ela mais ou menos? Não, naquele momento aquele amor se transformou num pouquinho de ranço. Mas, né, daqui a pouco esse ranço também vai passar e aí o amor vai se transformar, porque a gente vai conversar, vai falar assim, pelo amor de Deus, não coloca aquilo ali de novo, já falei 550 mil vezes pra você não fazer isso. Aquele amor se transformou em um amor mais maduro. E assim continua o amor. Esse sentimento é que move a gente, por dentro e por fora. Então vamos amar as coisas, vamos aproveitar as coisas, vamos viver as coisas, né? Pra gente poder conseguir tirar o melhor proveito delas e transformar tudo que a gente viver na nossa vida em algo positivo, pra gente continuar amando mais, amar a vida, amar quem tá do nosso lado, amar quem vive essa vida com a gente, amar tudo que a gente aprende com isso, né? Se a gente for botar aí numa questão mais filosófica e maior ainda, até fora da filosofia, quem é que veio aqui falar de lei do amor? Tudo que é missionário de religião. Vai falar de Buda, vai falar de Jesus, vai falar disso aqui. Quem vocês quiserem, não fala da lei do amor, da ajuda ao próximo, do cuidado, do atendimento, do carinho, da doação, da caridade. Não fala de tudo isso? É lei do amor. Por que a gente não aplica isso na gente também? Por que a gente não aplica na nossa vida? Vamos transformar. Tudo a gente pode transformar se a gente tiver consciência. Muita. Tá? Então vamos trabalhar essa consciência? Vamos fazer o exercício que eu prometi? Seguinte, esse exercício é um exercício, é como se fosse uma meditação. Eu aprendi ele desenvolvendo a minha meditação junto com o meu psicólogo lá de Porto Alegre, Diógenes Pastre Camargo, que é até autor de livro aí, ó, maravilhoso. Ele, quando a gente fazia a nossa sessão, tinha um momento da sessão que a gente fazia um relaxamento, como se fosse realmente uma meditação de acalmar e a gente poder ir para um lado espiritual complementar daquela minha sessão. E aí, durante assim a preparação para a gente começar, né, a relaxar e tal, e a entrar nesse outro mundo aí que eu comentei, que depois, se alguém tiver curiosidade, eu conto o que é. Essa preparação, ela passava por essa fase de transformação. E é uma fase, literalmente, em que a gente consegue visualizar mentalmente todo o nosso corpo sendo envolto por uma luz roxa. Que, se vocês foram para astrologia, até a Igreja Católica fala muito disso, a cor roxa, ela tem a característica de mudança, de transformação, de renovação. O roxo é que faz essa mudança, fase, enfim. E a chama da transmutação tem a cor roxa. E durante essa preparação que a gente imagina essa cor roxa em volta do nosso corpo todinho, a gente vai falando palavras em que a gente vá pedindo para essa chama da transmutação transformar. Então vamos fazer um exemplo aqui. Você só vai se sentar, bem relaxado, bem acomodado. Não precisa ficar naquela posição de meditação assim, porque vai causar uma tensão no pescoço desnecessária. Acho uma posição realmente confortável. Tem gente que gosta de fazer deitado, eu já fiz deitado, só que eu durmo no meio do caminho, então às vezes eu costumo fazer sentada para poder, né, a coisa chegar pelo menos num lugar. E aí quando você tá lá, o segredo inicial é pensar na respiração. Se a mente da gente nunca para, né, muita gente ansiosa fala, eu não consigo parar, não consigo meditar porque minha cabeça não cala a boca. Eu fico quieta, eu fecho a minha boca, eu começo a pensar, ai meu Deus, não lavei o prato, ai não lavei a roupa, ai meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta. Gente, é a semana que vem que vai acontecer aquilo. É só ficar quieto que a cabeça começa. Então, o segredo é dar serviço para essa cabeça. Se vocês contarem tempos respiratórios, não dá tempo da mente sair vendo qual é a roupa que tem que lavar, qual é a coisa que tem que fazer no outro dia. Não tem espaço mental para isso. Então a gente conta 4 tempos respiratórios inspirando, enchendo o peito de ar. 1 tempo sem respirar, 4 tempos soltando. 1 tempo trancando sem respirar, 4 tempos enchendo. Então seria 4, segura, solta. Segura, enche.
segura, solta. Segura, enche. Só isso. Até eu que eu fui fazer, até ficou zen. 4 tempos inspirando, segura, pode segurar 1 segundo ou 2 segundos, trancada a respiração e aí solta de novo em 4. Tranca sem nenhum ar lá dentro, 2 segundos ou 1 segundo, enche de novo. Faz isso por umas 4 repetições. O cérebro já vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Ele já vai ficar assim. E a gente vai conseguir dar uma equilibrada no nosso ritmo respiratório. Fazendo esse equilíbrio do ritmo respiratório, o que vai entrar agora? O nosso pensamento. Imaginando que essa chama roxa está envolvendo o nosso corpo inteiro e que enquanto essa chama vai nos aquecendo, vai traduzindo e transmutando tudo o que a gente desejar, nosso corpo vai relaxando. E aí eu coloco todas as palavras que estão me incomodando, todas as sensações que descrevem, né, aquilo que eu estou sentindo dentro de mim, que eu quero que transmute para algo positivo. Por exemplo, vamos transformar, eu peço, né, durante essa meditação, algo mental, que o medo seja transformado em coragem, que a tristeza seja transformada em alegria, que a insegurança seja transformada em fé, que a falta seja transformada em preenchimento, que a ausência seja transformada em presença, que a tristeza seja transformada em uma felicidade. Eu posso usar as mesmas palavras, a tristeza pode ser transformada em acolhimento, que a tristeza seja transformada em presença, em amor. Eu posso escolher. E quanto mais eu fizer esse jogo, que isso negativo seja transformado nisso positivo, eu crio e mando para o universo esse desejo e essa ação que eu quero que seja presente na minha vida. Eu não quero mais a tristeza, eu quero a alegria. Eu não quero mais a insegurança, eu quero fé, que tudo vai dar certo. Eu não quero mais a dúvida, eu quero a certeza. Então tem momentos em que eu tô mais angustiada, mais não sabendo para onde ir, não sabendo, né? Tem muitas dúvidas na minha cabeça, eu faço isso e peço. A dúvida, insegurança, como que eu posso falar? A falta de resposta em resposta, que eu encontro o caminho. Tudo isso eu vou, inclusive, pedindo para o meu cérebro encontrar dentro de mim, dentro da minha cabeça, o que é que eu quero que transmute, que se transforme. Aí eu consigo finalmente enxergar tudo que aquilo que eu estava carregando de negativo pro positivo. E enxergando esse positivo, eu já trago uma energia, gente, para dentro de mim, que é algo assim, ó, muito bom. Acaba com a minha falta de ar da ansiedade, na hora. Então, eu convido vocês a tentarem. Simplesmente isso. Fecha o olho, senta num ambiente tranquilo, faz a preparação da respiração contando 4-2, 4-2, 4-2 ou 4-1, 4-1, 4-1. Termina, faz ali a respiração por umas 4 e começa. Imagina, pode falar para você. Agora, uma luz roxa muito luminosa está me envolvendo e essa luz roxa vibrante, ela é a chama da transmutação e essa chama da transmutação vai transformar o medo em coragem, a ausência em presença, a fraqueza em fortaleza, tudo que vocês quiserem. Vale a pena. Fica o convite, fica a dica. É um exercício poderosíssimo, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para o espírito, para nos ajudar a aceitar que tudo isso que é negativo passa, se a gente conseguir transformar e se a gente deixar isso passar, tá? Vamos aceitar que a lei do universo é assim, né, pessoal? Tudo passa, mas dá para transformar até o amor. E ele fica mais amor ainda, tá? Então,
muito obrigada por todos que participaram, que estavam aqui, que eu vi as carinhas subindo, aparecendo. Adorei a presença de vocês. E vamos continuar junto, que agora a temporada foi reaberta. Saí do casulo, virei borboleta de novo e agora a gente só vai, tá? Sejam bem-vindos a essa nova temporada do AP da Cá. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau, pessoal do Insta, tchau, pessoal do Face, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!